E será que Barbarian Noites Brutais é um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos, como muita gente estava falando? Ou será que só é um filme esquecível de terror? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme Barbarian Noites Brutais. E chegou no Star Plus o filme Barbarian Noites Brutais. Filme esse que tinha saído nos Estados Unidos há alguns meses atrás. Eu vi que muita gente estava elogiando esse filme, tratando ele como um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. E eu fiquei ansioso para ele chegar no Brasil. Infelizmente ele não chegou no cinema, mas felizmente o Star Plus comprou os direitos de distribuição do filme e ele chegou no Star Plus com o nome de Noites Brutais. O filme original, o nome original é Barbarian. E que filme bom de terror! Ele é realmente um ótimo filme de terror. O melhor dos últimos anos? Acho um exagerado, mas é um ótimo filme de terror. E eu acho que o que faz esse filme ser um ótimo filme de terror é da direção e o roteiro serem muito inteligentes e saber brincar com o gênero de terror, principalmente com aquela pessoa que quer adivinhar o final do filme antes de saber o que vai acontecer. Porque quando começa o filme, o clima é muito interessante. A forma como o diretor consegue criar um clima para aquela casa deixa você preso. Mas ao mesmo tempo, ele colocar dois personagens que eram que estão alugando a mesma casa do Airbnb de outro aplicativo de aluguel de casa, acaba fazendo com que você cria essa tensão de, será que aquele cara realmente está sendo inocente, como estão falando? Ou será que esse cara é o vilão? Então ele cria essa camada. E aí, a primeira meia hora, 40 minutos de filme, você fica preso de, será que aquela personagem, que é a Tess, ela tá realmente certa? A gente sabe que esse personagem que é vivido pelo Skarsgård, ele parece ser um vilão. Então, o roteiro ele vai te construindo para ter algumas expectativas, para criar algumas teorias de o que está acontecendo ali. Quem será que é o grande vilão? O que é aquele subsolo que tem naquela casa? O filme vai criando aquilo e todo mundo já viu tantos filmes de terror com premissas parecidas ou com ideias próximas, que quando você vê aquilo, você tenta matar de cara. E aí o filme dá uma virada, e o filme muda completamente, e você que estava preso já naquela história, querendo saber mais sobre aquilo, tenso com aquilo, começa tudo de novo mostrando um outro personagem, o AJ, que é um personagem que é um cineasta, que está sendo acusado de ter possivelmente cometido abuso sexual com uma das suas funcionárias, e é dono dessa casa. E aí é um terceiro personagem que entra nessa história, e que muda completamente mais uma vez a expectativa do que a gente tinha sobre ele. E quando ele entra lá, a gente vê que a história é muito mais profunda do que aquilo. Que ele, que é o dono real da casa, nem sabia que as pessoas estavam alugando ali direito. E aí você vê que a história vai se desenvolvendo de uma forma diferente. Eu acho que é aí que tá a alma de Barbarian e que te prende por quase o filme todo. Como o diretor consegue quebrar muito, o diretor e o roteiro conseguem ser muito inteligentes em criar muito bem a tensão em volta da casa, a tensão dentro da casa, criar a parte boa do terror do mistério, a parte do terror é um fantasma que está ali? Ou será que é um ser realmente vivo que está ali? E o roteiro consegue ir sempre quebrando expectativas, falando, você pensa que é isso? Então toma, não é isso que você está imaginando. E isso acaba cada vez mais deixando o filme melhor, mais grandioso, e quem está assistindo acaba ficando mais preso dentro dele. A alma de Barbarian está toda nessa parte do filme. Mas aí que entra o problema dele. Porque se até esse ponto o filme acerta em direção, em roteiro, fotografia, trilha sonora, tudo é conduzindo muito bem, quando a gente chega no terceiro ato, as coisas acabam não indo tão bem assim. E pra mim é onde o filme perde sua força e talvez faça com que ele nunca se transforme num clássico. O terceiro ato pra mim não é bom e o final do filme é um final que vai dividir muito opiniões. Eu não gosto da escolha final, até fica algo meio galhofa e algo que não me agrada, mas não é nem isso. Quando começa o terceiro flashback do filme, o segundo flashback do filme, a gente vê uma outra pessoa da casa, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas esse flashback, quando você vê 3 minutos de flashback, você já matou qualquer premissa do filme. Você já matou o mistério, já matou o que está acontecendo ali, você já vê que perde a força do filme a partir dali um pouco. Não é um flashback ruim, mas você já mata do que vai acontecer. E aí o desenvolvimento, só que se eles desenvolvem a partir dali algo mais interessante, uma discussão mais interessante em cima daquilo, seria super legal. Mas não é isso que acontece. E aí o terceiro ato, quando
acaba esse segundo flashback, faz com que o filme acabe caindo um pouco de qualidade. Tanto nas escolhas de discussão que eles poderiam ter, no mistério, a revelação do mistério, o que tá acontecendo ali, e aí a escolha final, como o filme realmente termina, aí é uma escolha que eu acho que é ame ou odeio, e aí eu não gostei. Então o filme, ele é sim um bom filme de terror. Pra quem procura um filme de terror que quer passar um tempo, que tenha uma ótima parte técnica e um bom roteiro, por quase o filme inteiro, vale sim a pena ser visto, vale sim o seu tempo, mas infelizmente o final dele é aquele final que eu acredito que quanto mais você for mastigando ele, quanto mais você for refletindo sobre ele, talvez ele traga coisas piores pro filme, até porque quando chega nesse terceiro ato, ele não é só ruim porque ele deixa o final do filme, na minha opinião, mais fraco, ele enfraquece o filme como um todo, várias ideias e vários conceitos acabam se enfraquecendo por causa desse final de filme, e sem contar que eu acho que o filme ele tem algumas discussões e algumas coisas interessantes que eles só passam por cima, que eles começam bem algumas discussões, trazem bem pra tela, trazem essa característica do filme mais moderno de terror, de trazer discussões muito além do terror, mas que eu acho que também fica um pouco superficial, poderiam ir um pouco mais a fundo. O que eles mostram é muito bom, é muito interessante, mas poderia ir um pouco mais a fundo. No fim, é sim um filme de terror que vale seu tempo com... e vale destacar também, nem falei, o filme tem ótimos atores, eu gostei muito dos atores desse filme, e como eles trabalham, por exemplo, todo o clima não só da casa, mas em volta da casa, porque eles estão numa cidade que é pobre, abandonada, que é pobre, por isso é abandonada pelo Estado como um todo, e o filme até explica que a economia caiu e as pessoas abandonaram a cidade, que a polícia não chega lá, as pessoas não vão pra lá, as pessoas já acham que vão ser roubadas lá, então com isso afasta, até tem essa ideia legal de mostrar uma cidade que é à margem da sociedade e como a sociedade largou, abandonou eles ali. Isso é muito interessante num filme que, se tem um final um pouquinho melhor, seria talvez realmente um dos melhores terrores do último ano. Mas esse final me decepcionou a ponto de ser um filme só muito bom de terror, mas que com um final melhor poderia realmente ser um dos melhores dos últimos anos. Concluindo, se você parar pra ver os dois primeiros atos de Barbarian, ele realmente tinha um potencial de ser um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Afinal, tá saindo muito filme de terror bom nos últimos anos. Então falar que ele seria um dos melhores, você teria que fazer uma comparação. Mas o potencial tá ali, porque a direção do filme consegue criar muito bem a atmosfera, tanto dentro como fora da casa, fazendo com que você que tá vendo o filme consiga entrar naquela clima, naquela atmosfera, sentir o terror que tá ali, enquanto o diretor usa muito bem o isolamento daquela casa pra você ficar preso ali, e ao mesmo tempo usando clichês e usando recursos mais novos que o terror moderno está trazendo. O roteiro, ao mesmo tempo, consegue quebrar expectativas o tempo inteiro, fazendo com que você fique mais preso na história ainda. O filme tem bons atores, então você pensa, ele tem tudo para ser realmente o melhor terror do ano. Mas nem isso ele é, porque pra mim X já é melhor que esse filme. Mas não é nem por isso. Eu acho que quando você chega no terceiro ato e você vê a escolha que eles tiveram no final, a escolha final do terceiro ato e a escolha final do filme são coisas que me decepcionam muito. O final pra mim é uma coisa galhofa que me tirou completamente do filme. Mas não é nem isso que eu vou falar. Eu vou falar da virada final que, se bem trabalhada, se bem colocada ali, realmente poderia ser algo que deixasse o filme mais grandioso, mas não foi bem trabalhado, não foi tão bem feito como poderia, e com isso, pra mim, acaba enfraquecendo várias discussões que o filme tem, enfraquecendo várias ideias que os personagens têm ali, e enfraquecendo o filme como um todo. Tanto que é um filme que, se tem um final realmente apoteótico e muito bem feito, é um filme que volta e meio que eu ia querer rever para tentar ver mais as discussões que o filme traz. Com esse final eu penso, bom, é um filme muito bom de terror, um filme que vale a pena ser visto pelo bom suspense que ele tem, mas ao mesmo tempo eu acredito que cada vez mais que eu penso nele, eu vou gostar menos dele. E por isso que eu fecho o filme Barbarian Noites Brutais com uma nota 8 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Barbarian Noites Brutais? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.